Veja no ICL Notícias, segunda edição. E não valorizam a educação pública. E juiz no banco dos réus. Corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. STF aceita denúncia contra Sérgio Moro por calúnia dirigida ao ministro Gilmar Mendes. Para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Rota de colisão. Câmara debate criminalização das drogas em mais uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Que mentira! A guerra às drogas que vocês fizeram só retroalimentou a violência. Derrota dos pessimistas. Mesmo com torcida contra da mídia, a economia do Brasil cresce e surpreende o mercado. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, estamos ao vivaço aqui no estúdio do ICL Notícias, segunda edição, esperando por você para começar o nosso programa nesta terça-feira, dia 4 de junho de 2024. Muito boa noite, Chico Sá. Boa noite, Gabi, Rodrigo, audiência, comunidade ICL. Firmes e fortes nesta terça-feira, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Gabi, Chico. Eu adoro ouvir o Oliveira Júnior. Derrota dos pessimistas. Mas, né? Eu sou corintiano, o Chico é santista. Estamos os dois. Sou corintiana. E a Gabi também corintiana. 2-1. Todo mundo que é louco para usar essa frase, por enquanto não deu ainda nas últimas rodadas. Derrota do... Por enquanto é só derrota da gente mesmo. Mas teve derrota dos pessimistas hoje na economia, Gabi. Gente, esse é um dos nossos assuntos aqui, né, Rodrigo? A gente vai conversar com o economista Ladislau Doubor. Ele vem comentar os resultados do PIB brasileiro, cresceu 0,8% nesse primeiro trimestre, puxado pelo consumo das famílias, também pelo setor de serviços. A gente vai entender essa história. Também Guilherme Amado, é dia dele hoje aqui, vem trazer as apurações da coluna dele no Metrópolis. Dentre os assuntos que vamos conversar aqui no estúdio, também com o Guilherme Amado, a gente tem Sérgio Moro virando réu por calúnia, suposta calúnia, né, até o momento, porque o caso está no STF, contra o ministro Gilmar Mendes. Se você não lembra dessa história, calma aí que daqui a pouquinho a gente traz todos esses detalhes para você. Vale a pena, né, a gente voltar a falar sobre isso. Vamos começar, Rodrigo, o nosso primeiro bloco aqui do... Vamos começar. Olha, no caso do Moro foi uma vitória dos otimistas, né? O fato dele virar réu. Vitória dos otimistas, o Moro virou réu. E no caso da economia, é derrota dos pessimistas, como diria o nosso querido Oliveira Júnior, nosso locutor aqui na abertura do ICL Notícias, segunda edição. Por que nós estamos falando isso, gente? Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, né? Soma ali indústria, agricultura, serviços, o consumo, tudo junto, investimento. E aí o resultado veio. Primeiro trimestre de 2024, que é sempre com algum atraso. Imagine como é complexo medir todas essas riquezas num país como o Brasil. PIB do Brasil cresce 0,8% no trimestre e tem alta de 2,5% no ano. Quando você coloca 12 meses, a economia brasileira está girando a 2,5%. Está crescendo 2,5%. O 0,8% significa que primeiro trimestre de 2024 cresceu um pouco, mas é uma taxa que parece pequeno, né? Mas para um trimestre não é tão pequeno assim. Cresceu em relação ao último trimestre do ano passado. É significativo por quê? Porque geralmente o último trimestre do ano a gente tem a economia acelerada. Então é quando tem 13º, quando tem compra de Natal, quando a economia está girando mais rápido. Quando você cresce em relação ao último trimestre, que já é um trimestre normalmente mais com a economia girando mais rápido, é um ótimo sinal. E é uma derrota dos pessimistas. Pelo jeito não vamos virar Venezuela, viu? Pelo menos não no sentido que o Paulo Guedes falava. Não vamos comer carne de cachorro. Não vamos. Aliás, onde se comia resto de osso era no governo do Bolsonaro, né? Ali sim. Então, não vamos. A economia está arrumada. Agora, é curioso ver como é que a imprensa cobre esse resultado. Aqui tem uma manchete correta, uma manchete factual
do UOL. Mas daí a gente se lembra, semana passada, Chico, quando saíram os números do desmatamento, as manchetes eram assim, vamos colocar aqui, sob Lula, Cerrado passa a Amazônia e vira o bioma mais desmatado, aponta estudo. E foram várias manchetes assim. Sob Lula, cresce o desmatamento no Cerrado. É verdade que cresceu o desmatamento no Cerrado, é preocupante e a gente tem que apontar. Mas aí já tem um truque, né? Dentro dessa manchete, que na Amazônia era muito favorável. E claro, então, escolheram o Cerrado. Já tinha o truque. Deixaram de discutir a Amazônia, vamos para o Cerrado, porque é contra Lula. É impressionante. Mas então, se vamos usar sob Lula, cresceu o desmatamento no Cerrado, hoje como é que devia ter? Vamos voltar para a manchete da economia? Cadê o sob Lula ali na manchete da economia? Não tem. Não tem assim, sob Lula o PIB do Brasil cresceu. Sumiu. Parece que assim, caiu do céu. Aliás, eles têm outras teorias sobre por que cresceu. É boa, é boa. É boa. Então a imprensa cobre desse jeito. Ninguém diz também que o Brasil virou a oitava economia, voltou a ser a oitava economia do planeta sob Lula. Porque é a manchete de hoje também. O Brasil cresce, o PIB cresce, e com este crescimento, o Brasil vira de novo, nós temos aqui a manchete, vira a oitava economia do planeta, passando a Itália. Nós temos aqui, mas ninguém fala, sob Lula, o Brasil vira a oitava economia do planeta. Está aqui, ó, o Brasil supera a Itália e se torna a oitava maior economia do mundo. Se tivesse caído, teria assim, sob Lula, o Brasil é ultrapassado pela Itália e vira a 13ª e tal. Né? Não aconteceu. Aliás, aconteceu com o Temer e com o Bolsonaro. O Brasil andou para trás. Agora está começando a recuperar. Então, desaparece, o Lula não está aqui. O levantamento feito pela Austin Rating mostrou que o Brasil teve o 17º maior crescimento no primeiro trimestre entre 53 nações. Ok, não foi espetacular, não foi o que mais cresceu, mas esteve no grupo dos que mais cresceram, esteve no grupo de cima. Teve. Então, 2,5% em crescimento anualizado torna o Brasil uma economia maior que a italiana. Até o Geraldo Alckmin resolveu brincar com isso nas redes. As redes do Geraldo Alckmin, ele continua usando aí temas sérios, mas tratados de maneira sempre assim, criativa, vamos dizer. Olha a postagem do Alckmin. Mas como é possível? Ele retoma... Tem que ser com sotaque italiano, hein? Eu não sei, eu não vou conseguir. Apesar da ascendência pro lado da minha mãe, eu não sei nada de italiano. Mas é o Baggio, cabisbaixo, depois da derrota em 94 para a seleção brasileira do Romário. A derrota Essa é para a nossa geração, né? Porque a meninada aí que está vendo a gente agora... Não sabe do que a gente está falando. Quem é o Baggio? Quem é? Era o craque italiano, coitado. Errou o último pênalti e aí o Brasil foi campeão. Tetracampeão, e aí o Alckmin tira um sarro dele. Nós somos tudo amigo, Baggio, não fica assim, os italianos. Nós passamos vocês, ganhamos por um pouquinho, mas não fica triste, tá? E aí o Alckmin faz a postagem. Nós siamo tutti amici, Baggio. Passamos a Itália, Baggio, pero... Não, pero já é espanhol, olha que coisa horrível. Mas é assim, é o Alckmin brincando com a história, né? O Alckmin resolveu brincar com essa notícia que é importante. Mas, gente, vamos falar sério. O que explica o crescimento de 2,5% anualizado, Gabi? O que explica? Foi o agro que salvou o Brasil? Porque no ano passado, quando o Brasil cresceu acima do que o mercado esperava, veio a explicação. Não, é o agro. É a única coisa que presta no Brasil, é o agro. O agro salvou o Brasil em 23. Agora, foi o agro? Não. A gente tem aqui, na reportagem, a descrição dos setores em que houve mais crescimento. Setores. É matéria do UOL, é descrição, não é? Aqui não tem debate. O resultado do PIB foi influenciado pelo bom desempenho do setor de serviços. Na comparação, o segmento avançou 3%, impulsionado pelas atividades de informação, comunicação, comércio e outras atividades. Consumo das famílias foi determinante para o avanço do PIB, né? Então, primeiro, serviços. Segundo, consumo das famílias. E terceiro, agropecuária não repete o desempenho. Então serviço, consumo das famílias. A gente fica pensando, consumo das famílias, né? Caiu do céu, melhorou o consumo das famílias, assim. O que explica a melhoria do consumo das famílias? E é aí que a imprensa não explica. Não tem esse dado. O consumo das famílias melhorou, por que será? Vamos ver como é que foi a postagem da Globo? A Globo fez uma postagem aqui. Primeiro tem o Paulo, desculpa, tá certo. Primeiro tem o Paulo Gala, nosso
querido Paulo Gala, economista e tal, sempre de olho, ele lembra que também os investimentos cresceram, o que é uma ótima notícia. Então, além de serviços, consumo das famílias, teve os investimentos do setor privado. Ele até explica na postagem dele por que o setor privado está apostando, tem uma massa de consumidores maior, em fazer novos investimentos. Crescimento puxado também pelos investimentos de empresários. Opa! Então o mercado financeiro diz, está tudo errado, a administração do Lula está errada, tinha que seguir o exemplo do Tarcísio. Como assim, gente? E os empresários estão investindo? Olha, não fecha, porque o noticiário é um noticiário de guerra e um noticiário que não reflete a realidade muitas vezes. Mas a postagem, vamos ver como é que a Globo trouxe aqui, a gente não pode rodar o vídeo, a explicação da Miriam Leitão para os números que saíram hoje. A Miriam Leitão, ela é liberal, ela tem uma linha liberal, mas ela costuma não brigar com os fatos e com os dados. Talvez ela não dê todas as explicações, porque não pode, senão chega num ponto que para eles ali é muito delicado. A economia brasileira cresceu, né, como a gente já disse, abre aspas para Miriam Leitão. O PIB está crescendo com o mercado de trabalho melhorando, ou seja, o desemprego caindo, a renda melhorando e a inflação também caindo, apesar do relatório Focus dizendo que a inflação está fora de controle. Opa, a Miriam Leitão, que é uma analista da Globo, ligada ao mundo empresarial, ao mundo liberal, está dizendo o crescimento é muito com base no mercado de trabalho, mais renda. E aí aumento real do salário mínimo. Opa, é um tal de Lula, né, que tem essa história de aumento real do salário mínimo, porque o Bolsonaro não teve, o Paulo Guedes, nem o Temer. Um tal de Lula. Aumento real do salário mínimo. Programas sociais, Bolsa Família. E o mercado com isso se aquece e a economia toda agradece. Então, gente, sabe aquela frase, é a economia, estúpido? É o seguinte, é o dinheiro na mão do pobre, estúpido. É isso que faz a economia crescer no Brasil, sempre foi, desde o Getúlio Vargas. Quando você cria lei trabalhista, o trabalhador tem garantias, consome, faz a economia girar, é bom para todo mundo. O Lula fez isso nos primeiros mandatos. Aliás, não é comunismo, né? Eles acham que é comunismo. O Roosevelt fez isso nos Estados Unidos. Social-democracia fez isso na Europa. É o programa de distribuição de renda, que você dá um dinheirinho na mão do pobre, do mais pobre. Tem tanta gente, tanto trabalhador no Brasil, que se ele tem um pouquinho a mais, a roda gira e a economia se recupera. Não tem erro. Toda vez que isso aconteceu no Brasil, deu certo. E, aliás, o importante, está acontecendo sem que a inflação saia do controle. Porque, às vezes, as pessoas consomem tanto que os preços começam a subir. Não está acontecendo. A inflação está sob controle. Então, é importante a gente fazer essa observação. Mas daí vem uma outra pergunta. Legal, a Miriam Leitão constata. O PIB cresceu porque o mercado de trabalho melhorou e porque tem mais renda na mão do trabalhador. Tá. E qual a explicação para isso? O Globo, onde trabalha a Miriam Leitão, deu a seguinte explicação. O desemprego em queda é reflexo da reforma trabalhista. Ou seja, foi o Temer, foi a reforma trabalhista, olha como eles são mirabolantes. Foi a reforma trabalhista feita pelo Temer em 2017 que 8 anos depois dá resultado e faz com que melhore o mercado de trabalho e aí cresça a economia brasileira. Por que a reforma trabalhista não teve reflexos nos anos do Temer, nos anos do Bolsonaro? É um negócio de louco, Chico. Eu achei a melhor, pior explicação, Chico. É a melhor, pior explicação do século. Eu dei-me ao trabalho de ler o texto. Também. Porque eu gosto de um texto que consegue explicar algo que parece surreal. Não foi o caso. Não explica. Não explica. Não explica. Leia linha por linha. Tem lá, a uma certa altura, que estudos preliminares de especialistas podem levar a essa conclusão. Ou seja, esse título também não se garante no texto. Mesmo assim, é uma mentira dentro de um enunciado, dentro dessa manchete. O texto não garante isso aí. É absurdo. Então é assim, o dado da realidade, a economia cresceu, isso é fato. O Brasil se tornou a 8ª economia do mundo. Explicação, até aí a Miriam Leitão e a Globo vão. Explicação, o mercado de trabalho está melhor, tem menos desemprego, tem mais dinheiro na mão do trabalhador, isso faz aumentar o consumo e isso faz até os empresários investirem mais. Tudo bem? Tudo. De onde vem essa explicação para que esse quadro esteja assim acontecendo?
do Michel Temer. Ah, gente, Para com isso, né? para com isso. Não dá, né? Até virou piada isso na internet. Eu até fiz uma postagem mais cedo. Da onde será que veio mesmo essa queda de desemprego? A minha postagem no Twitter mais cedo. Assaltam-me dúvidas. Isso ocorre graças a leis trabalhistas, talvez aprovadas no governo do João Figueiredo. Talvez, né? Na época do militar. Ou será que tem algo a ver com um tal de Lula e um tal de Haddad? Talvez, talvez. Será que foi o João Figueiredo? Aí isso começou a rodar na internet? Não. Talvez tenha vindo a proclamação da República. Foi graças ao Marechal Deodoro da Fonseca que o mercado de trabalho no Brasil melhorou. Reformas trabalhistas do Marechal Deodoro da Fonseca. Ou, quem sabe, voltando lá para os paulistas quatrocentões, presidentes da época do café com leite, foi o presidente Rodrigues Alves, foi o presidente Campos Salles. Em algum lugar tem que estar a explicação. Mas para a Globo, para a mídia, para o mercado, o único lugar em que não se explica a melhora da economia é no governo atual. É curioso isso, é muito curioso. Cresce o desmatamento no Cerrado, porque na Amazônia caiu. Mas cresce o desmatamento no Cerrado. A culpa é do Lula, porque foi no governo do Lula. Melhora a economia, cai o desemprego, cresce o PIB, o Brasil é a 8ª economia do mundo. Aí é porque o Temer fez uma reforma trabalhista, ou porque Marechal Deodoro proclamou a República em 1889. Deve ser essa a explicação. E aí tem uma operação clara de invisibilizar o governo atual. E nisso é uma derrota de comunicação para o governo. Então ele está invisibilizado na mídia tradicional, de um lado, porque a cobertura é desse jeito aqui que a gente está vendo, e de outro, nas redes sociais, bombardeio da extrema-direita. E economia não, vamos falar de aborto, vamos falar de outros assuntos morais, vamos falar de outros temas, para não falar de economia, que é onde as coisas estão indo bem. É um caminho realmente perigoso, o governo precisa ficar atento. O que está dando errado? A economia vai bem? E isso não bate lá na frente. De um lado, a mídia, porque essa imprensa... Vamos até tirar daqui. Chega de Globo News aqui no nosso telão, né? Obrigado, gente. Chega de Globo News aqui no nosso telão. Era só para mostrar como é que é a cobertura. De um lado, a imprensa tradicional não dá espaço para a explicação completa, ou dá de forma torta, dizendo que é o Temer. E de outro, nas redes sociais, o bombardeio muda de assunto. Vamos falar de aborto, vamos falar de, banheiro unissex, temas assim, armamentismo, para não falar de economia, que é o que está dando certo no governo do Lula. Mas fora isso tudo, tem uma outra questão, Chico. Talvez falte politização por parte do governo, né? E aí eu me lembro que isso já aconteceu uma vez. Lá em 2010, o Lula estava com 80% de aprovação, a economia bombando, dando certo, esse mesmo ciclo virtuoso, muito mais avançado até, porque eram 8 anos já de governo. O Lula estava às vésperas de eleger a Dilma, tinha a tal da classe C, a nova classe média no Brasil, os mais antigos vão lembrar disso, 14 anos atrás. Está bombando, a classe C é a nova classe que saiu da pobreza e pôde consumir. E aí o saudoso Paulo Henrique Amorim escreveu um texto que eu recuperei hoje. Sabe o que ele escrevia em 2010? Ele falou, tá tudo bem, mas sem politização, a classe C elege a Dilma e depois pode eleger um Berlusconi da vida, que é o italiano de extrema-direita. Pô, ele acertou em cima. Profético. Profético. Nossa. Porque a classe C até elegeu a Dilma ali na empolgação em 2010, depois, com toda a pregação, corrupção, 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 e com toda a ideia de que quando melhora a economia é pelo esforço próprio, é sem o Estado, é graças ao seu esforço. Isso foi plantado, semeado entre os brasileiros. É curioso que o esforço próprio que o sujeito faz no governo do Temer e dá tudo errado, não consegue alavancar. No governo do Lula, da Dilma, dá mais certo, né? Mas as pessoas não compreendem assim, porque falta explicar para o povo o que está acontecendo. Falta politização, falta entender os mecanismos que estão aí por trás. O Paulo Henrique até escreve, é impressionante o texto dele de 2010. Ele diz assim, o Lula foi um paizão, reproduziu Vargas nos primeiros governos. E é por isso que não há uma única avenida Presidente Vargas em São Paulo, porque já não gostavam, né, do Vargas e não gostam do Lula. Não tem avenida Presidente Vargas em São Paulo. A elite paulista, Faria Lima, ou os fazendeiros de antigamente não gostavam. Assim como não haverá uma avenida Presidente Lula em São Paulo. E aí, nessa despolitização, é que reside o problema, ele escreveu, e vai adiante, aqui. Se a classe média sobe sem saber por quê, o que vai acontecer?
Ele estava dizendo, Paulo Henrique, que ele pegou o avião do Rio para São Paulo, passou debaixo do Minhocão em São Paulo e ficou se perguntando, a classe média pode perfeitamente ir para um Berlusconi. A classe média é a massa com a qual o Berlusconi faz a pizza. E como diz o Mino Carta, a Dilma não é metalúrgica, essa camada proletária sindical será removida com o tempo, a classe média não se lembrará de associar comprar TV digital com o estádio da Vila Euclides, onde começaram as lutas do ABC. E quando o golpe vier, ele escreveu em 2010. E quando o golpe vier, porque o golpe contra presidentes trabalhistas sempre vem. E quando o PIG se associar a um líder máximo do Estado de direita, que pode vir do judiciário. Gente, é o Moro. Ele já escreveu tudo aqui em 2010. Quem é que vai para a rua defender a Dilma? A classe média? Deixou a pergunta aí, o Paulo Henrique Amorim. Então, sem politização, o risco é esse aqui. Aí você corta para a abertura da Copa no estádio do Corinthians. Isso. A classe média toda, Dilma, vai para aquele lugar. Sim. Então, o Paulo Henrique escreveu em 2010 o percurso do que aconteceu depois. Agora, a economia está melhor do que estava com o Bolsonaro. Não está naquele nível de 2010, 11, 12, que foi o ápice da economia naquele período. Mas, sem politização, vai acontecer a mesma coisa. Vai assim, eu comprei um carrinho melhor, eu estou com um emprego melhor, recuperou. Mas porque eu me esforcei. Que Lula? O quê? Lula é corrupção. E é perigoso porque quer ensinar coisa errada para os filhos, quer fazer banheiro unissex. É isso. Então, se não politizar, gente, nós vamos repetir essa história. Então, tem que fazer um enfrentamento, politizar um pouco mais, conversar um pouco mais com as pessoas para não repetir e para que ganhos econômicos sejam vistos também, é claro que tem esforço individual em tudo, mas sejam vistos também como uma conquista do país, organização econômica e política do país. Isso é uma decisão de governo. Quando eu resolvo dar aumento real de salário, é uma decisão de governo. Quando eu tiro o Bolsa Família de qualquer teto de gasto, de qualquer arcabouço, etc., uma decisão política. Quando eu mando aquele programa da dívida, o Desenrola, é uma decisão política para deixar a classe, inclusive a classe média, com mais dinheiro para consumir, para aumentar o PIB. Sim. Então, são decisões políticas. O governo não tem comunicado isso. Não tem. Então, está melhorando a economia, não de forma estrondosa, a gente tem dito sempre isso, né, Gabi? Também não estou aqui fazendo, olha, está uma maravilha. As pessoas estão na rua, estão vendo que tem muito problema ainda, mas que está melhor do que estava com o Temer e o Bolsonaro, isso é evidente também, os números mostram, e o Brasil está crescendo, né? Talvez esteja chegando devagar lá na ponta, não chegou ainda lá, com tanta força na ponta, onde as pessoas mais pobres estão, mas está faltando também explicar melhor o que está acontecendo no país. Sem dúvida. Sabe para onde está indo o dinheiro de comunicação do governo? Para essas empresas que fazem essa cobertura. Isso é que é a ironia mais terrível. Né? Eu acho que tem que ter um investimento de comunicadores populares, meio de comunicação popular, comunicação sindical, comunicação mais democrática no país inteiro. Eu estava aqui acompanhando os comentários no nosso chat, desde o início aqui do editorial, Rodrigo. Aí, Gabi. Justamente a Márcia Viana está falando isso que você acabou de falar, Chico Sá. A comunicação do governo tem que fazer essa divulgação urgente. É isso que você está falando vai perder. Aqui. E o pior, só tem um comunicador, que é o próprio Lula, quando fala do assunto. Você vê algum ministro louvando essa história? Nenhum. Só o Alckmin que eu vi, né? Que foi, o Alckmin, você colocou o meme aí, o Alckmin, dessa maneira e tal. Mas não tem nenhum defensor. Você não ouviu, por exemplo, falar sobre o ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, que tem feito um trabalho importante. Explica ali de uma maneira técnica. Eu digo, um comunicador. Tem que ter um comunicador. O único comunicador solitário é o próprio Lula. Sim. Que tem falado pouco. Isso aí é para estar no rádio 5 horas da manhã. Sim. A Jaqueline Velego diz aqui, ela chama a reforma trabalhista de deforma trabalhista. Ela diz, é de 2017, que sucesso demoradinho, né? Pois é. Sobre a explicação. O Orlando Orsini diz que é o Lula da sorte, né? O Lulinha da sorte de vez em quando aparece aqui no nosso programa, quando a gente fala sobre as coisas que estão dando certo. Inclusive, tem uma professora de italiano que está acompanhando aqui o nosso programa, Depois me passa o seu telefone. Tá? Tirei quanto? Tirou 8. Nossa, ela está muito generosa, porque eu falei tudo errado. A sua mãe que é do mundo italiano? A minha mãe estudou italiano, vem de origem italiana, mas enfim, eu não peguei muito isso. Muito bom. Aqui também a Fátima Gonzalez falando do PH Amorim, profético e outras. Eu vi algumas mensagens interessantes aqui. A gente falou do México, né, que teve eleição agora, elegeu sua primeira mulher presidenta.
Tava muita gente aqui falando sobre a comunicação do Lopes Obrador. Todo dia de manhã faz uma entrevista. Poliana Oliveira aqui diz, certo, fez o AMLO, o presidente, ainda presidente, porque ela foi eleita, né? Mas ele continua até outubro, quando ela assume no dia 1º. Todos os dias, às 7 horas, em rede de rádio, falava, explicava, pautava as notícias. A Doraci Stefanes também segue a mesma linha. O Lopes Obrador falou que a vitória da esquerda no México foi devido a ser o povo politizado. Quem politizou o povo? O próprio Obrador, nas suas lives diárias, com paciência para explicar a sua política. É isso. É uma observação interessante. E um governo do Lopes Obrador amplo, não era um governo assim, extremamente radical, mas assim, numa linha do Lula, mas com mais comunicação, falando mais... Até tem um direcionamento ali muito conservador em alguns temas, né? Sim. Temas de costumes e tal. Exatamente. Vamos seguir aqui, gente? Vamos. Falar sobre assunto importante também? Sérgio Moro. Sérgio Moro, vamos embora. Virou réu por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Essa história é a seguinte, a denúncia foi recebida hoje pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Decisão foi unânime na primeira turma, então todos os 5 integrantes votaram pela aceitação da denúncia. A ministra Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e também o ministro Flávio Dino. Vamos rever a fala do senador Sérgio Moro, que acabou levando o ex-juiz ao banco dos réus. Vamos assistir. Vamos lá. Não, isso é fiança, é instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Olha, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, na meio da festa junina, ele ficou. Que azar que ele deu, hein, de ser filmado, Chico. Não tem como desmentir uma frase dessa, né? Agora, eu imaginei, por uma razão maluca só da minha cabeça, que o Gilmar, quando chama o Moro no STF e dá aquele esporro, diz que ele precisa ler livro, que ele não vale nada, e etc. O Moro colhe depois o resultado, que ele é absolvido no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Eu achei que esse capítulo do Gilmar com o Moro estava resolvido. O Gilmar tinha escolhido, não, eu vou dar uma esculhambada nesse rapaz aqui e vai ficar tudo certo. Não. Continuou o julgamento e ele leva uma derrota por unanimidade. Unanimidade, e a maior ironia é essa que estava até na nossa tela agora há pouco, a ironia do destino. Quem é o relator e quem trata do caso em primeira mão ali na turma do STF? É o Zanin. Justamente. Ex-advogado do Lula, que foi... É uma ironia, né? Uma ironia incrível. As voltas que o mundo dá, é a nossa manchete aí na tela. Cristiano Zanin vota por tornar Sérgio Moro réu por calúnia. Depois os outros todos também votaram. Sim. Vamos lembrar que o Moro, do alto da sua arrogância de juiz suspeito de Curitiba, ele humilhava, ele desancava, ele atacava o Zanin o tempo todo nas audiências, quando o Zanin era o advogado do Lula. E ele se achava demais, né? Por isso que também ele fala, eu vou comprar um habeas corpus. Ou seja, está dizendo que o Gilmar Mendes vende habeas corpus. Está dizendo que vende. Então não tem como ele escapar disso. E essa comunicação, por meio desse vídeo, correu o Brasil todo. Foi. Então, realmente bateu na imagem, na história do Gilmar, né? É isso. Exato. Vamos assistir esse vídeo do Cristiano Zanin votando para tornar o Sérgio Moro réu? As voltas que o mundo dá. Vamos lá. Senhor presidente, eu também estou, neste ponto, acompanhando a eminente relatora. Entendo que a única data fixada é 14 de abril de 23 e mesmo a defesa, até este momento, também não apontou uma outra data. O item 11 da petição da defesa fala provavelmente ocorrida em junho ou julho de 22, mas também não temos outra data. Então, parece-me que é o caso, neste momento, de fixarmos a data de abril de 23 e, nessa direção, a competência do Supremo Tribunal Federal, pelo menos neste momento, parece bastante caracterizada. Então, acompanho neste ponto a eminente relatora, senhor presidente. É porque, né, Gabi, Chico, por que o Supremo julgaria o Moro? Porque ele já é senador, então um senador tem que ser julgado no Supremo. Então, importante fixar a data, eles fixaram abril de 23 e vão levar para o Supremo esse caso. Ele virou réu. O Sérgio Moro é réu no Supremo Tribunal Federal. Um caso, não é um caso assim, é um caso específico, uma ofensa contra o Gilmar Mendes. Não é o caso principal ainda. Sim. Vai vir contra ele o caso criminal lá que vem do CNJ. Né? Esse é o que vai pegar de verdade. Esse é o que vai pegar, mas isso aqui é um aperitivo, como o Chico falou. Quer dizer, o TSE aliviou, não quis cassar o mandato, mas no criminal
o STF não está aliviando para o Sérgio Moro, Gabi. Exato. E aí eu acho que vale a gente lembrar também, como a gente colocou agora a fala do ministro Zanin, o que o Moro disse para ele na época que ele era advogado do presidente Lula, né? Que ele foi no julgamento lá em Curitiba. Vamos assistir a fala do Sérgio Moro nessa fase. Doutor, essas perguntas estão indeferidas, são inapropriadas. Tá bom, você está indeferindo por antecipação? Não, eu indeferi essa pergunta que o senhor fez agora, doutor. Eu indeferi a pergunta que o doutor fez agora, entendeu, doutor? Compreendeu? Então está indeferido. Então faça a próxima pergunta, doutor. Mais uma vez o doutor está sendo hostil à testemunha. Sempre acontece quando tem uma testemunha que é contrária à tese da defesa, a defesa é hostil à testemunha. Vossa Excelência entende que é hostil, que eu estou fazendo o meu trabalho, que é aqui a descoberta dos fatos. Então, muito bem. As perguntas têm esse objetivo. E o juízo também faz o seu trabalho indeferindo perguntas impertinentes. Olha, a arrogância, Chico, ele fala assim, entendeu? Compreendeu? Do tipo assim, eu sou o professor, você é o aluno aí da quinta série. Entendeu? Compreendeu? Eu acho que o Zanin devia ter soltado um compreendeu hoje de volta. Hoje merecia, né? Merecia, porque... Deve ser frustrante, né? Ele ver agora o Zanin ocupando uma vaga que ele tanto queria no Supremo Tribunal Federal, batalhou tanto para isso. Era a vaga que ele queria, né? Era a vaga dele. E que o Bolsonaro, quando pôde, escolheu outro. Escolheu o André Mendonça, escolheu o Cássio Nunes Marques. Aí passou. Foi por isso que o Moro também sai do governo. Ele viu que não ia ganhar o prêmio que ele tanto queria, que era uma vaga no Supremo. Só conseguiu o senador. E olhe lá. E olhe lá. Bom, gente, vamos continuar essa história conversando sobre Sérgio Moro agora com o Guilherme Amado, ele que está chegando aqui para falar com a gente. Gui, boa noite para você. Vamos ver a reação também do Sérgio Moro à decisão da primeira turma do STF. A gente tem aqui o print do que Sérgio Moro falou nas redes sociais aqui. Hoje, né? Isso, depois de ser tornado réu. Depois de ser tornado réu. A gente tem aqui a imagem, vou ler aqui um trechinho. Disse o seguinte, abre aspas, a primeira turma do STF recebeu denúncia por suposto crime de calúnia contra mim por ter feito, antes do exercício do mandato de senador, uma piada em festa junina na brincadeira conhecida como cadeia, entre aspas, cadeia. Um vídeo gravado e editado por terceiros desconhecidos foi feito e divulgado sem meu conhecimento e autorização. O pedido para que os terceiros fossem identificados e ouvidos antes da denúncia não foi atendido. O recebimento da denúncia não envolve análise do mérito da acusação e, no decorrer do processo, a minha defesa demonstrará a sua total improcedência. Então, ele mantém a mesma argumentação de quando a denúncia foi apresentada pela PGR no ano passado, né? Quando a denúncia foi apresentada, ele fez um pronunciamento, na verdade, e a gente tem o vídeo também, né? Que está separado aqui. Vamos assistir. Claramente, naqueles fragmentos que foram editados e manipulados, não há nenhuma acusação. Não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes intencional. O que existe são falas que foram descontextualizadas e divulgadas em fragmentos para falsamente me colocar como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio ministro, o que nunca fui. Aqui agora sim, boa noite, Guilherme Amado. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite a toda a audiência de série. Boa noite, querido. Boa noite. Vamos lá, muita gente aqui perguntando, o Gui, no nosso chat, o que implica Moro se transformando réu nessa história envolvendo o Gilmar Mendes? Bom, simbolicamente é o mundo capotando, né? Nem dando voltas, é capotando por tudo isso que vocês falaram. Ele ali na condição de réu pelas mãos do Cristiano Zanin, que, como vocês comentaram agora há pouco, foi tratado por ele daquela maneira que a gente viu. E também, né, num tribunal que foi alvo dele em diversos momentos, várias figuras ali foram alvo do Moro, a começar pelo próprio Gilmar Mendes, né, como o vídeo mostra. A relação Sérgio Moro e Gilmar Mendes, hoje, sem dúvida, está em outro patamar. Não que eles sejam amigos, longe disso, que tenham uma relação boa, também não é isso. Mas, depois daquele episódio
de abril, quando o Moro foi ao Gilmar Mendes e suplicou pelo perdão dele, de certa maneira, né? E dizendo que nunca teve nada contra o ministro, dizendo que nunca atacou o tribunal, e ouvindo uma série de frases fortes por parte do Gilmar Mendes, como aquela em que o Gilmar disse: você e o Dallagnol roubaram galinhas juntos, Sérgio, não diga que não, né? Eu vi isso tudo calado. Ali a gente tinha o Sérgio Moro na mira da Justiça Eleitoral. Ele conseguiu se livrar do processo eleitoral, ele ganhou no Tribunal Regional Eleitoral, ganhou no TSE, e agora o desafio dele é conseguir se livrar das acusações de crimes comuns que venham contra ele. Essa foi a primeira. Calúnia, né? É um crime de menor potência ofensivo, não é uma coisa, não é um crime pesado, de pena pesada, nem leva ninguém à cadeia, mas é um crime. Ele agora é um réu criminal, e há possibilidade de vir mais coisa pela frente, né? A gente sabe que existe por parte do Luiz Felipe Salomão, né, quando estava na Corregedoria Geral, Corregedoria Nacional de Justiça, havia um interesse havia uma manifestação dele de pedir que o STF analisasse se o Sérgio Moro deveria ser investigado criminalmente pelo que fez em Curitiba na 13ª Vara, por uma má gestão dos recursos recuperados pela finada Lava Jato. Isso tudo para o Sérgio Moro, politicamente, é muito ruim. Claro que é muito ruim. Agora é o seguinte, né, gente? Bater no Supremo, enfrentar o Supremo, ser alvo do Supremo, por uma parte expressiva do eleitorado, é uma coisa que faz essa pessoa crescer, né? Então, não é o caminho que o Sérgio Moro está seguindo hoje, pelo contrário, o Sérgio Moro recuou, deu vários passos atrás, não está fazendo o que o Dallagnol está fazendo, por exemplo, que virou um militante anti-STF, mas, sem dúvida, está nessa posição de alvo do Supremo, o fortalece junto a uma parcela bastante expressiva do eleitorado. Deixa eu só, Chico, antes de você falar, porque o Gui citou o Deltan Dallagnol, ele reagiu também, escreveu aqui nas redes sociais dele. Então, só para dar esse trecho aqui, ele disse o seguinte: a decisão do STF de hoje é totalmente incompatível com a postura garantista adotada pelo próprio Supremo, que tem anulado e derrubado casos da Lava Jato por muito menos, foi o que disse aqui o Deltan Dallagnol. Ele citou garantismo? Enfim, eu não entendi bem. Eu ia puxar a Lava Jato, que é o contrário. O Moro comandava a Lava Jato e a Lava Jato tem perdido, então segue o jogo com a mesma tendência do STF. Jogou na confusão da Dallagnol. Ele jogou para a torcida. Ô, Gui, eu só queria lembrar que esse vídeo do junino, e voltamos, por coincidência, estamos de novo no período junino. Esse vídeo ele foi muito divulgado pelo time do Moro, pela toda a legião que amava o Moro na ocasião, para destratar mesmo, para acusar o Gilmar. Ele não foi, ele fala, foi editado, ele era um vídeo, na época, favorável ao Moro. Era um vídeo com o propósito de esculhambar mesmo o Gilmar. Ele não tinha um propósito de, vamos sacanear o Moro com um vídeo editado. Não. Ele era um vídeo com endereço certo. Para ajudar a eleger o Moro. Para ajudar a elegê-lo, ele esculhambando com o STF e tudo. Então, essa desculpa não cola. Mas eu queria saber de ti, quando tem data já o caso do CNJ, que é o mais grave contra o Moro. O caso mais importante. Houve o pedido de vista, ele pode voltar quando? Você tem alguma ideia? Não tem essa informação, Chico, mas pelo que eu sei, não há nenhuma data, nenhuma previsão para isso voltar a ser julgado. A gente tem também o voto da relatora desse caso que a gente está discutindo, do Sérgio Moro, a ministra Carmen Lúcia. Vamos assistir também esse trecho? Vamos lá. Por favor. Escrito na denúncia: comportamento típico, com indícios de autoria e materialidade delitiva, a ação penal deve ser instaurada com recebimento da denúncia, o que me parece ser o caso constante dos autos, pelo que, tendo a peça inicial acusatória atendido os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e ausente qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 395 do Código Penal,
O meu voto, senhor presidente, senhores ministros, é no sentido de receber a denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República em desfavor de Sérgio Fernando Moro. Como voto, presidente? Assim, a gente, a partir desse é um voto assim, técnico, né, da ministra Carmen Lúcia, mas você acha que o Supremo quis passar algum recado ainda para o Moro, o Guilherme? Porque, como o Chico lembrou aqui, o caso mais importante é o caso que vem do CNJ, um caso criminal. Você mesmo, o Guilherme, tinha dito isso desde o começo, que o Moro, ele fica preocupado mesmo é com o caso criminal, né? O caso do TSE, ele até conseguiu contornar e teve uma vitória. E agora é da PGR, né? E esse é uma denúncia da PGR. Esse da PGR, e é um caso criminal. Então você tem TSE, vitória do Moro. Lá na frente, possibilidade de um caso criminal. E no meio do caminho, um caso que eu acho que é menor, que é um caso menor contra um ministro, é uma ofensa e tal, mas não é um caso estrutural como esse do CNJ. É um recado do Supremo para o Moro? Como é que a gente pode interpretar esse resultado de hoje, que foi por unanimidade, Guilherme? Eu acho, Rodrigo, que esse caso de hoje, ele talvez diga menos sobre o Sérgio Moro e mais sobre esse tipo de ataque a ministros do Supremo vindo por parte de qualquer pessoa e de políticos em particular, né? Você ter um senador, porque hoje o Moro é um senador, falando que é possível comprar um habeas corpus de um ministro do Supremo, a mensagem que o Supremo está mandando aí é que isso é uma coisa intolerável, né? Porque isso está na base de todo o descrédito que o Supremo passa, né? Quer dizer, você pode criticar o Gilmar Mendes, eu mesmo várias vezes critiquei, por ele ter soltado um monte de gente que não tinha que ser solta no momento que foi solta. Isso é uma coisa. Daí você dizer que o Gilmar Mendes estava fazendo isso porque ele vendia habeas corpus, isso não tem outro nome que não crime, né? Ou você prova isso, ou senão você está cometendo um crime de calúnia, não tem muita discussão. Eu acho que isso o Supremo quis deixar muito demarcado. Olha, não venham fazer isso. E aí é uma mensagem para todo mundo, entendeu? Sobre a situação do Moro, eu acho que a gente vai ter o termômetro de verdade quando forem para o STF essas suspeitas que o Salomão levantou. Quer dizer, o acordo de paz, digamos assim, a bandeira branca que o Moro começou a costurar com aquela ida a Gilmar, e a vitória que ele teve na Justiça Eleitoral, isso vai incluir o caso criminal sério, né? O caso criminal que pode dar cadeia. Eu acho que aí a gente vai ter que esperar para ver, primeiro, se o Supremo vai autorizar uma investigação ou não sobre aquelas suspeitas que o Salomão levantou. Acho que a primeira coisa vai ser isso. Vai ser aberto um inquérito contra o Moro por malversação de recursos na 13ª Vara lá de Curitiba? Isso vai ser o termômetro. Agora, sem dúvida, é o seguinte, o Moro viu que blindado ele não é. Tanto que eles traçaram uma linha. Ó, isso aqui a gente não tolera. Essa é a análise importante. Traçar uma linha que é para os outros, para os bolsonaristas também, que todo dia estão falando, né? É para o Deltan, né? O Deltan volta e meia, ele chega muito perto dessa linha ali nas redes sociais, né? Então eles passaram assim... o ministro de crimes. Tem limite, né? Traçaram uma linha no chão e falaram, se passar, vai acontecer igual aconteceu com o Moro. Então, é um caso talvez exemplar, assim, que o Supremo adotou como um aviso, né, para os outros políticos que estão nessa... E não é uma invenção. Um paradigma. Não é uma invenção porque tem o material, tá ali, tem o vídeo, o cara está falando. Então, você não está inventando para mandar essa mensagem. Você tem em mãos o que pode realmente virar uma bela mensagem. É isso, Gabi. Vamos trazer uma outra pauta aqui importante, que é a pauta conservadora que continua avançando no Congresso. Hoje a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começou a discutir a PEC das drogas, aquela que a gente chegou a comentar ontem aqui no ICL Notícias, e que criminaliza 100% as drogas no Brasil. Esse projeto é relatado pelo Ricardo Salles, você se lembra dele, né? O ministro do Bolsonaro que falou de passar a boiada. Já passou no Senado e afronta também o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, justo hoje, o ministro Dias Toffoli liberou para julgamento a ação que discute a descriminalização
principalmente da maconha, aquela que está 5-3 pela descriminalização. O ministro Dias Toffoli tinha pedido vista e agora vai voltar a ser discutida. Essa sessão ela durou pouco mais de 2 horas, foi encerrada depois que o PT e o PSOL pediram vista. E teve bate-boca também. A deputada Coronel Fernanda, do PL, lá de Mato Grosso, citou o caso do assassinato, gente, do irmão da Sâmia Bonfim. Inclusive, caso você não se lembre, ele era médico. Isso aconteceu em maio do ano passado, né? Abriram fogo contra ele e colegas que estavam sentados ali conversando na Barra, né? A Barra da Tijuca, no Rio. Exatamente, no Rio de Janeiro. Insinuando, essa Coronel Fernanda, que ele foi morto por traficantes. E a deputada Sâmia Bonfim respondeu. Vamos assistir o vídeo. A pessoa tem que ter uma moral de esgoto para usar o caso do meu irmão numa discussão como essa. Uma moral de lixo para, nesse tema, trazer o caso do meu irmão, deputada. E, sinceramente, um projeto como esse, sabe o que fortalece? O crime organizado. Porque pessoas que não deveriam ir para a cadeia vão para a cadeia e quem ganha com isso é o crime organizado para aliciar esses jovens que vão estar naquele espaço. E eu tenho certeza que uns e outros apoiam esse projeto justamente por isso. Porque é o crime organizado, como o Comando Vermelho, que vai se beneficiar com uma tragédia social como essa. Por isso, em primeiro lugar, lave a sua boca antes de falar do meu irmão. Tenha respeito pelo luto da minha família. Que coisa lamentável, gente. Que coisa horrível. Eu não tinha visto a cena completa, não tinha... Nossa, coisa horrível. Baixo para muito trazer esse caso à tona. Ia chamar só de oportunista, mas é baixeza, né? O negócio... Mas é oportunista também. É oportunista também. Não, e está mexendo, assim, ela está no luto ainda, faz 1 ano, né, que morreu o irmão da Sâmia. Não tinha, assim, ele estava ali, foi alvejado, com muitas aspas, por engano, porque ninguém merece ser alvejado, mas ele foi porque achavam que ele era outra pessoa. Ali era uma guerra, né? O Guilherme acompanhou bastante o caso. Uma guerra de milicianos. Era outra parada. Outra parada. E aí vem essa deputada e usa, assim, uma morte terrível no debate político, né? A falta de qualquer limite, Guilherme. Mas isso é bolsonarismo na veia, né, gente? Nossa. É a política abaixo da cintura, é a política sem decência, a política com vileza, né? É muito baixo, não tem outra palavra, né? Assim, e a Sâmia respondeu muito bem. E ela pontuou uma coisa que os bolsonaristas não encaram, e você vê como o objetivo deles, muitas vezes, não é sequer bem intencionado, que é o fato de você lotar as cadeias, as prisões de usuários, você vai estar fornecendo mão de obra para as organizações criminosas, mas o cara vai entrar como usuário de drogas e ele vai sair como um homicida, ele vai sair como um traficante, ele vai sair como realmente um criminoso, né? E não como um dependente. É a mesma discussão da saidinha. A saidinha, ela não é boa apenas para o preso, que ele tem uma chance ali de começar uma ressocialização. A saidinha é boa para a sociedade, porque quanto mais presos forem ressocializados, significa que menos criminosos as cadeias vão estar produzindo. Quer dizer, hoje o que acontece? O cara... Não, eu ia só complementar, não existe pena de prisão perpétua, não existe pena de morte no Brasil, então a gente precisa que as pessoas se ressocializem. Não, e a saidinha não é para o Marcola sair, não é para os líderes, não é para o cara que matou 5 pessoas numa chacina. A regra é a saidinha para quem cometeu crimes de menor gravidade. E aí a ideia não é que você ressocialize, porque se não é, então vamos mudar tudo. E mesmo assim, essa pessoa tem que estar já no semiaberto. Sim. Porque o veto do Lula é parcial, ele deixou uma pequena parte. Uma margem assim. Mas me lembra muito aquele filme, enquanto o Guilherme falava, O Bicho de 7 Cabeças, né? Não sei se vocês viram o filme brasileiro que mostra justamente isso. O cara que é preso é usuário, está naquele limite entre usuário e tráfico e depois se envolve com toda a criminalidade da é uma cadeia. escola, né? Ele está preparado. Ali é uma fábrica de PCCs, de Comando Vermelho, de tudo. De tudo. Bom, um horror. Não, vou devolver a fala para o Guilherme, porque eu realmente... É porque essa história realmente isso, né? é surreal. Exatamente.
O cara entra um ladrão de galinhas, ele sai um homicida, ele sai um facínora, né? E a impressão que dá é que o voto bolsonarista, que está em vários temas de segurança pública saindo majoritário, ele está preocupado em reforçar os alicerces, criar mais estruturas que permitam que as organizações criminosas se fortaleçam. Porque o que o bolsonarista faz ao acabar com a saidinha é fortalecer o PCC, é fortalecer o Comando Vermelho. O que o bolsonarista faz ao conseguir criminalizar qualquer uso de maconha, de qualquer droga, é fortalecer o PCC, é fortalecer o Comando Vermelho. É a mesma coisa. Gente, só lembrando também, aqui no Brasil a gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? E isso contribui ainda mais para a gente aumentar essa quantidade de pessoas presas. E a gente tem, inclusive, uma boa parcela desses presos que não foram nem julgados ainda. Então, são presos provisórios que estão presos. E assim a gente vai tornando a nossa segurança pública ainda pior, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra quando a gente está falando de tornar 100% das drogas. Realmente, a gente está falando sobre isso no momento que o Supremo Tribunal Federal estava caminhando para talvez a gente ter um pouco mais, falar sobre isso tecnicamente um pouco mais, a gente parece que está dando mais 10 passos atrás por conta do nosso Congresso. Realmente o pior Congresso da nossa história. O Gabi, antes de ir para o próximo assunto, estou sabendo aqui que no caso do Moro, no caso anterior do Moro, Guilherme, parece que vazou conversa do Moro com a Conja, hein? Temos daqui a pouco, nós vamos mostrar aqui. Ah, é? Com a Conja. Ele comentando a condenação com a Conja. Já vamos mostrar aqui no ar, Gabi. Ansiosa. Então, aguarde um pouquinho aí que você vai ver. Caramba! É isso aí. Vem aí. Vamos trazer outro assunto enquanto isso. Vamos. Também outro tema importante é a da PEC das praias, né? O senador Flávio Bolsonaro é o relator dessa PEC e ele deu uma entrevista hoje para a Globo News para dizer que a proposta não vai privatizar as praias brasileiras. Calma aí. Porque agora a cabeça de todo mundo deu nó, né? Ué, como assim? A proposta não era essa? O Flávio Bolsonaro disse que as pessoas vão continuar tendo acesso às praias, só que entre uma fala e outra, ele disse que os investidores serão os grandes beneficiados por essa PEC. Então, o Guilherme Amado, inclusive, hoje, escreveu uma coluna, Gui, dizendo que o controle das praias pela União é uma questão de segurança nacional. E você vai, claro, poder explicar aqui melhor para a gente. Eu só quero lembrar também que houve uma grande discussão e essa história se popularizou ainda mais depois que a Luana Piovani e também o Neymar, eles discutiram publicamente essa proposta. E hoje o Felipe Neto também comentou sobre essa PEC. Então, voltou mais uma vez para a pauta essa Felipe história. Neto, importante também estar entrando nesse debate. Exato, o influenciador digital Felipe Neto disse que se não fosse pela briga entre a Luana Piovani e o Neymar, a PEC possivelmente ia passar pelo Senado sem sequer ser percebida. Ele falou o seguinte: o caso da Luana Piovani e do Neymar é um exemplo da importância que alguns influenciadores carregam. A PEC que ia privatizar as praias já tinha passado na Câmara e quase ninguém sabia, é verdade. Esse Congresso age sorrateiramente. Se não fosse a Luana, isso seria aprovado no Senado. Então, aqui ele está trazendo a importância de levar essas discussões para as redes sociais, para poder fazer barulho mesmo em cima dessas propostas de um Congresso bastante conservador. Importante, Felipe Neto, já vamos ouvir o Guilherme Amado que escreveu sobre isso hoje também, mas Chico, não te chama a atenção que tem uma operação, parece aí, estão dando tanta voz para o Flávio Bolsonaro se explicar, especialmente na Globo, né? Assim, tá esquisito isso, não? Eu notei há uma certa amaciada nessa história, uma amaciada, eu tô achando. Não é mais PEC da privatização, da forma de nomear isso na imprensa, já virou apenas uma polêmica. Eu temo que isso possa legalizar tudo que é negócio feito em terrenos da União no país. Parece uma normalização. Ah, não é tão feio assim. Vamos deixar o Flávio explicar, aí abre espaço. A praia vai continuar lá, o mar, todo mundo vai poder tomar banho e tal. Tudo bem que é papel do jornalismo ouvir o Flávio Bolsonaro e deixar que ele explique, porque afinal ele é o autor. Mas eu sinto no tom da cobertura, assim, uma tendência de normalização. Não sei se tem a ver
com o fato de alguns donos de meios de comunicação serem proprietários de condomínios na beira da praia. Talvez, né? Talvez tenha o chamado efeito boipeba. O efeito boipeba, a gente tem que acompanhar mais isso. Eu quero ouvir o Guilherme Amado agora, gente, sobre a coluna que ele escreveu. A coluna, claro. A reportagem falando sobre uma o lance da segurança, pessoal, não, é uma coisa que os bolsonaristas, curiosamente, que são tão preocupados com a questão militar, não estão tratando. Mas, assim, na origem de você colocar a Marinha cuidando dessas praias, tem uma razão de defesa nacional. A gente conversou com historiadores que falaram que lá no Império, que foi quando foi determinado que a Marinha deveria cuidar dessas áreas, a lei que hoje rege isso, a primeira legislação da qual ela provém, vem lá do Império, a preocupação era a defesa nacional. É o seguinte, vamos invadir um território, pode-se invadir um território pelo mar, pode-se invadir um território pelas praias, pelo litoral. Então, se você delega cuidar dessas praias, um município que não está ligado numa estrutura nacional e tem um ataque pelo mar, esse município, para ele conseguir comunicar a uma estrutura nacional e providenciar uma operação para evitar aquele ataque, é muito mais lento do que se a Marinha fizer isso. Né? Então, assim, a Marinha tem treinamento, ela serve para isso, para detectar, está havendo uma invasão, e automaticamente se pensar uma maneira de conter aquilo. Se você entrega para o município, do município pequeno de qualquer estado, essa missão, é claro que a gente fica mais vulnerável. E essa discussão está passando ao largo. A gente ouviu a Marinha e a Marinha falou exatamente isso. Falou assim, tem uma questão de defesa ali, de acesso ao território, de acesso às riquezas do território. Né? Então tem uma razão para aquilo ali estar sob a guarda de um órgão da defesa. Pertence à União e a União delega que a Marinha faça esse cuidado. Vocês acham que o município do interior do estado pobre do país, que tem a necessidade que tem dificuldade de conseguir gerir a sua rede pública de saúde, ele vai ter equipamento, ter gente para conseguir avisar se houver uma invasão por terra a tempo o Palácio do Planalto, para o Palácio do Planalto decidir o que vai fazer em relação àquilo? Muito provavelmente não, né? É isso. Perfeito. A gente teve, agora há pouco a gente estava falando, né, Rodrigo, que parece que vazou uma conversa aí do senador Sérgio Moro com a esposa dele, a Rosângela Moro. A gente tem agora a informação sobre isso, a reportagem do Estadão, aí a gente tem a repercussão. No mesmo dia, né, que o Supremo decidiu abrir esse processo contra o Sérgio Moro, ele foi tentar tranquilizar a deputada Rosângela Moro. Então, nessa conversa pelo celular às 5h30, quando o julgamento da primeira turma já tinha sido encerrado, a Rosângela entrou em contato com o Sérgio Moro, querendo saber qual era o crime e qual era a pena. Então, no início da conversa, ela pergunta qual seria o delito que ele está sendo acusado, qual é o crime, calúnia, e aí o Moro responde, calúnia. E aí ela pergunta se a pena seria menor ou melhor, né? Seria maior do que 4 anos. E aí o Moro responde, em tese pode ser em decorrência das causas de aumento, mas altamente improvável. E aí a Rosângela diz, ixi, onde você está? O Moro responde, plenário, não se preocupe tanto. Então foi essa a conversa. Agora, esse negócio de vazar print, né? Na verdade, de fotografia, de celular, de parlamentar, virou uma festa também, né, gente? O Jair Bolsonaro, uma vez, conversando com o filho que estava viajando, lembra? O Lula Marques conseguiu fotografar da galeria ali no Congresso. O próprio Sérgio Moro, vocês lembram? No dia da votação do Flávio Dino, ele conversando com o Mestrão, que era o assessor dele, o Mestrão falando, não divulgue o seu voto, né? Provável voto a favor do Flávio Dino no STF, enfim, deveria estar mais preocupado. Os 4 anos vocês pegaram, né? Porque é da cadeia, né? Da regime fechado. Acima de 4 anos da regime fechado. Então, acima de 4 anos pode começar já em regime fechado. Se você pegar abaixo de 4 anos, já começa no semiaberto, vamos dizer, né? Provavelmente. Né? Exato. E no caso do Bolsonaro, com a conversa com um dos filhos, eu acho que era com o Carluxo,
Não, era com um dos outros dois. O Eduardo Bolsonaro. Eduardo, exatamente, obrigado. Ele Eduardo estava nos Estados Unidos. Ele alerta para a possibilidade de papuda na família, né? Ele fala, cuidado. Depois eu não quero te ir lá visitar, eu não quero ter que visitar você na papuda. Exatamente. O Bolsonaro Porque ele estava trazendo um fuzil, né? A história era essa, era a eleição da presidência da Câmara, o Bolsonaro era candidato, e aí o Bolsonaro tem, acho que 2 ou 3 votos só, nem o filho vota nele. Uhum. E aí ele conversando com o pai e o Bolsonaro fala isso. E aí anos depois, enfim, um tempo depois, eles disseram que o Eduardo Bolsonaro tinha ido aos Estados Unidos para comprar um fuzil, e aí o Jair Bolsonaro, achando que aquilo era alguma coisa ilegal, ele fala para o filho isso: olha que eu não vou te visitar na papuda. E depois, segundo o Eduardo Bolsonaro, ele não traria nenhum fuzil ilegal, compraria legalmente a arma. Então, a frase que fica dessa conversa de hoje, para quem chegou agora, vazou então a conversa do Sérgio Moro, logo depois da condenação dele ter se tornado réu no Supremo, a esposa dele escrevendo e fala: escuta, onde você está, Rosângela Moro? Está ali, ó, na tela. Tá bem visível, né? Onde é que você está? É calúnia e tal? Isso é mais de 4 anos, tal, preocupação. Agora está mais de perto. É calúnia, né? É pena maior que 4 anos? Em tese pode ser em decorrência das causas e tal, né? E aí ele fala: mas você não se preocupe tanto, diz o Sérgio Moro para Rosângela. Ela está preocupada, porque ela sabe, ela é advogada também, ela sabe se pegar mais de 4 anos, em tese, poderia dar cadeia. É altamente improvável, né, Gabi? Mas com certeza. Tem a preocupação. Mas agora eu acho importante dizer assim, que essa fotografia aí que virou comum, assim, fotografar celular de político, gente, é uma invasão de privacidade, assim. Eu realmente acho muito controverso tem que ter esse muito tipo de cuidado, publicação. É uma conversa particular, né? Assim, sendo de qualquer forma, sendo o senador Sérgio Moro julgado, e a gente vai ver o que vai acontecer a partir de agora. De qualquer forma, ele estava ali conversando com a mulher dele no particular, né? Então, eu acho bastante problemático. O que você acha, Guilherme? Você acha que o senador que está no plenário, eu acho que foi feito do plenário esse, não foi? Foi. É legítimo fotografar? Eu discordo, Gabi, de você. Eu entendo o teu ponto de vista e acho que a discussão da privacidade tem que ser levada em conta, sim. Mas ali, o entendimento que acabou prevalecendo, né, do qual eu concordo, é que o cara está num ambiente público e que ele tem noção de que ele pode ser fotografado. Eu entendo o seu ponto de vista, né, e acho que a gente tem que ter cuidado com a privacidade, sim. Mas eu também acho que o que o cara está fazendo ali é público, né? Eu me lembro muito, essa história de fotografar a tela, vocês vão lembrar, começou nas primeiras análises do julgamento do Mensalão, antes ainda do julgamento em si, em que eu tenho quase certeza que é o irmão do Ricardo Stuckert, né, Roberto Stuckert, que é fotógrafo também, ele fez fotos das telas dos computadores dos ministros do Supremo, eles conversando sobre o processo do Mensalão. Entre si, numa espécie de um bate-papo que eles tinham interno, isso está falando de um mundo pré-WhatsApp, né? E o Roberto Stuckert trabalhava no Globo na época e ele fotografou as telas dos ministros dentro do plenário do STF, e mostrando o que muitos ali pensavam do julgamento do Mensalão antes do julgamento começar. E foi, eu acho que, a estreia dessa modalidade, e essa foi uma discussão que na época se deu também, né? Peraí, a tela do ministro do Supremo não é uma coisa privada? E o que muita gente argumentou foi: não, mas ele está ali numa coisa pública, ele sabe que alguém pode ver o que ele está escrevendo, e ele assumiu o risco de ter a sua privacidade violada ali, né? Uhum. Eu entendo a sua preocupação, mas eu acho que é um risco que a figura pública corre e sabendo o que está correndo, sabe? E você sabe, eu me lembrei de um outro caso aqui pré-internet também, Gabi. O Lula foi dar uma entrevista no Instituto Lula para Mônica Bergamo.
e uma assessora alargou em cima da mesa, não sei se você lembra disso, Guilherme e Chico, uma assessora alargou em cima da mesa um bilhete para o Lula, dizendo, olha, Mônica, cuidado com isso e aquilo, porque ela tem um perfil A, B ou C. Eu não lembro o que ela falava, assim, sobre a Mônica. O que acontece? A fotógrafa que estava com a Mônica Bergamo, muito esperta, viu o bilhete e fotografou. Pô, tem um bilhete ali falando mal, entre aspas, da repórter da... Isso entrou na matéria. Não era assim, era um bilhete privado, estava em cima da mesa. O repórter viu, fotografou e usou na matéria. Eu também acho, Gabi, que eu acho que é legítimo. Não houve uma invasão, ninguém quebrou a senha do celular e invadiu. Ele está com matéria. É como se alguém passasse um bilhete para o assessor falando, esse ministro é um filho da mãe. Se alguém fotografa esse bilhete, tem que usar. Está no ambiente público, eu acho, pelo menos. Não, também concordo. Acho que é informação ali. Nessa hora é informação. Assim, mas eu entendo a preocupação da Gabi. Qual é o limite também? Ninguém gostaria, né, Gabi, estar falando com a sua mãe num ambiente público ou com a sua namorada ou namorado, seja quem for, é desagradável. É verdade que ali também não se expõe nada da intimidade do casal. Eu acho que seria horrível se pegasse algo da intimidade do casal. Mas ali é um debate sobre a questão pública. É um debate sobre a questão pública. Ninguém está falando, e aí, vamos jantar onde hoje à noite? Não é isso que estão falando, né? Assim, estão falando sobre a questão pública. Ou houvesse alguma coisa de caráter estritamente privado. Íntimo, exatamente. Esse é o perigo. Íntimo, que tivemos outro caso nessa linha de limites para a informação, tivemos o exame da dona Marisa com câncer. Ele é também revelado pela imprensa. Por um ex-colega nosso. Pelo ex-colega nosso, que era um documento de hospital, né? Um documento sobre o câncer dela, sobre a doença, um diagnóstico. Assim, era numa hora super delicada. Isso também gerou uma série de debates. É isso. Pois eu acho um bom exemplo da gente trazer aqui, porque era muito delicada essa história, né? Estritamente pessoal, de fato. Tudo bem, primeira-dama, mas enfim. De qualquer forma, né, foi bastante... Na época foi muito discutido também. É isso. Muito bem. Guilherme Amado, obrigada por hoje, querido. Sempre um prazer te ter aqui. Valeu, Guilherme. Prazer é sempre meu, pessoal. Bom programa. Valeu. Boa noite, querido. A gente continua por aqui. Agora falando do Paraná, né? Mas também votando um projeto que terceiriza... Gabi, posso dar uma última informação sobre o caso Moro? Por favor. A gente tem a posição do advogado do Sérgio Moro. Vamos lá. Na tribuna... lá do Supremo Tribunal Federal, o advogado Luiz Felipe Cunha, que representa Sérgio Moro, afirmou que a expressão usada pelo Moro no tal do filme, ali no vídeo que circulou na internet, foi infeliz, em um ambiente jocoso, mas argumentou que não foi o senador quem editou e espalhou o vídeo nas redes. Segundo a defesa, Moro tem, abre aspas, um imenso respeito por Gilmar Mendes e não o acusou de vender sentenças. Abre aspas, foi uma brincadeira, nenhum fato determinado foi atribuído ao ministro, essa defesa do advogado. Olha, eu brinco em São João desde que eu tenho 5 anos, sou do Nordeste, já brinquei em São João em todos os lugares, a não ser que em Maringá tem uma parte que se brinca com o juiz do Supremo. Não, aqui a quadrilha, a gente tem uma parte que é hora de piadas com o juiz do Supremo, com o ministro do Supremo. Gente, pelo amor de Deus, o que ele estava caçoando mesmo do Gilmar Mendes e foi divulgado esse vídeo para favorecer o Moro, o herói nacional que peita ministro do Supremo e que tira onda com o Gilmar Mendes. Pois não é que pegaram o vídeo, Gabi, vamos vazar, ele falou, vamos vazar para prejudicar o Moro. O contrário. Foi para tentar ajudá-lo, porque o que disse o Guilherme Amado, entre os bolsonaristas, na extrema-direita, na direita paranaense, falar mal do Supremo, dizer que o Gilmar Mendes vende sentença ou vende habeas corpus, dá voto. E o Moro sabe disso, por isso que ele falou. Essa história faz parte da construção do herói Moro, esse vídeo. Ele é da grande videoteca da construção do herói Moro. Eu colocaria nessa videoteca a fotografia do João Roberto Marinho entregando o prêmio Faz a Diferença para o Sérgio Moro. Homem do Ano e etc. O Homem do Ano, quase assim, um funcionário da Globo do Ano, quase. Aliás, no filme quase começa aí, né? Essa hora é importante na vida do Moro. Eu acho que começa talvez um pouco antes, quando ele vai naquele treinamento lá nos Estados Unidos, que ele participa, antes de voltar. Aí já está virando uma grande produção, Hollywood e tal. Tá ficando bom esse filme. Esse filme é bom, Gabi. Tá ficando bom esse filme, muito bem.
A gente vai agora trazer informação também sobre... Ontem a gente falava sobre a situação do Rio Grande do Sul, que continua bastante grave. Eu sempre tento lembrar aqui, né? Porque a gente, depois que passa, depois que a água baixa, a gente tende a esquecer essas histórias, né? Tende a deixar para lá, ou enfim, não está todo no nosso dia a dia, muitas vezes. Para quem está no Rio Grande do Sul, com certeza. Mas para quem mora em outros lugares, acaba se esquecendo. Tem esse primeiro momento que todo mundo vai, quer fazer o voluntariado, quer fazer doação e depois acaba passando, como aconteceram em outras tragédias ambientais também. As enchentes, a gente tem... provocaram danos em mais de 206 mil propriedades rurais. A gente tem um levantamento que foi divulgado pelo governo do estado nessa terça-feira, portanto, hoje. E aí, diante dessa devastação toda, o Instituto Conhecimento Liberta, a gente aqui no ICL, está promovendo uma série de debates sobre política, meio ambiente e futuro do planeta, com professores, artistas, filósofos, ativistas, enfim, cientistas políticos gaúchos também. É importantíssimo a gente continuar colocando essa história em pauta, não deixar esse assunto morrer. O próximo encontro vai ser amanhã, quarta-feira, dia 5, à 1h30 da tarde, com a Mariana Félix, que é vice-coordenadora do Fórum Municipal de Mulheres de Porto Alegre, também a Adriana Amaral, que é doutora em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul e porto-alegrense da Zona Sul. Então não perca ao vivo nas redes sociais, ou melhor, nos canais do ICL e também Eduardo Moreira. Tá aqui, fica a dica. Então. Clima e Catástrofe é o nome da série de reflexões aí. Depois do Provocação Histórica. Isso aí. Gente. Então, fim de olho nos nossos canais do YouTube. Dito isso, gente, vamos falar do PIB. O PIB, vamos voltar ao assunto do PIB. O PIB cresceu 0,8%. Essa é a notícia. No primeiro trimestre de 2024, na comparação com o último trimestre do ano passado, quem comenta esse bom resultado vai ser o Ladislau Doubor, ele que vem conversar aqui com a gente, ele é economista, professor titular de pós-graduação da PUC de São Paulo. Professor, boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo ao ICL. Bem-vindo. Boa noite a todos. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Nós somos um bando de teimoso, viu, batalhão? É isso, professor. Todos nós estamos teimando há muito tempo aqui. É isso, professor. É recíproco aqui. Inclusive, quero trazer mais alguns destaques para a gente começar a nossa conversa. Esse resultado está colocando a economia brasileira em posição de destaque no mundo. A gente preparou uma arte com mais detalhes dessa lista. Está englobando um total de 53 países que já divulgaram o resultado dos PIBs no primeiro trimestre. Então, a gente tem, por exemplo, Israel em primeiro lugar, depois vem a Turquia, Hong Kong, Chile, China e você vai descendo. O Brasil está em 17º lugar com esse resultado de 0,8%. Bom, vamos fazer a primeira pergunta, a pergunta que não quer calar para o professor, né, professor? Por que esse resultado é tão diferente das projeções que a gente tem do mercado aqui no Brasil? No começo do ano previa 0,2% e acabou ficando em 0,8%. Então, muito melhor. E parece que o mercado torce contra, parece que está achando ruim do PIB ter crescido. Não é um estrondo, né, professor? Mas é um crescimento razoável aí desse primeiro trimestre no Brasil. Olha, primeiro o que a gente chama de mercado é um grupo de bancos, é o pessoal da Faria Lima, a rapaziada simpática com os coletes e com todas as suas ligações internacionais com BlackRock, State Street, Vanguard, enfim, com os vários grupos que tiram dividendos do país, né? O crescimento da economia está ligado diretamente a coisas práticas. Quando você coloca mais de 70 bi que foram colocados para ajuda à agricultura familiar, isso se transforma em produção e atividade econômica. Quando você aumenta o salário mínimo, você gera demanda, você dinamiza a economia. Agora, esse é um conjunto de usos produtivos dos recursos. Esse pessoal não vive do uso produtivo, vive da extração através de juros, através de dividendos. Ele é um dreno financeiro, né? E não é misterioso só ver a Petrobras como aumentaram os preços internamente, né, para puxar mais dinheiro para os dividendos para pagar toda a esfera financeira. Então, quando o interesse desses grupos, por exemplo, é manter a taxa Selic elevada, porque a quase totalidade
dessa parte de impostos, esse ano vai ser cerca de 750 bi. 4 vezes o Bolsa Família, tá? Esse tal de Bolsa Banqueiro que vai para esses grandes grupos. Então, para eles, não interessa essa função dos recursos de aumentar o investimento, de dinamizar a demanda, certo? Mecanismo que é fundamental, porque quando você dinamiza a demanda, as empresas têm para quem vender. E isso dinamiza também as atividades produtivas. E tanto o consumo que aumenta gera recursos para o Estado, imposto sobre o consumo, como a atividade econômica em geral gera recursos para o Estado. E a roda gira, certo? Então, esse mecanismo que dinamiza a economia, o que é bom para todos, na realidade, certo? Mas ele, no curto prazo, ele desvia recursos que eles gostariam que fossem transferidos para os grupos financeiros através da taxa Selic, através dos juros sobre as famílias. Gente, no Brasil, está os dados do Banco Central, 55% ao ano o juro para as famílias no Brasil. 55%, na Europa é 4%, tá? Na China é 4,6% ao ano, certo? Quer dizer, esse tipo de dreno é que interessa a eles, né? Então, nesse sentido, esse fato que eles gostam da economia paralisada, porque, de certa maneira, eles estão drenando os recursos através das taxas de juros, da taxa Selic, da taxa sobre as famílias, da taxa sobre as empresas, enfim, a evasão fiscal, diversos mecanismos, né? Para nós, interessa justamente essa reorientação que o governo Lula está fazendo de empurrar o máximo dinheiro para seu uso produtivo, né? É o salário mínimo, é o investimento do BNDES, o conjunto dos... Como temos a situação política que temos, né, desfavorável, né, no Congresso, é difícil empurrar, ele vai pelas frestas, certo? Eu acompanhei isso muito e em detalhe nas administrações anteriores do Lula, tá? De 2003 a 2013, nós tivemos um crescimento de 3,8% ao ano. Foi muito positivo, certo? Na base redistributiva, certo? Mas não conseguiu reduzir as taxas de juros, o dreno, através do sistema financeiro, que acabou estourando na mão da Dilma. Mas a tensão é sempre essa. O dinheiro que alimenta os que têm títulos do governo, né, a taxa Selic, é dinheiro dos nossos impostos. O dinheiro que está nos bancos, que os bancos nos oferecem, né, com taxa de juros, sabe? Me mandaram um SMS muito simpático, o Santander. Vem assim, textualmente, Ladislau, com familiaridade. Tal. Se você está no sufoco, bom, o que isso tem a ver com o meu sufoco? Mas, enfim, isso deve ter ido para milhões. Se você está no sufoco, a sua taxa de juros caiu para 5,9 A.M. Ao mês. 5,9 ao mês. A.M. é a forca. Isso é só fazer o juro composto, isso dá 100% ao ano. Se eu pego o empréstimo, eu imagino uma mãe que tem um problema de comprar remédio para o filho, entra numa dessa, está enforcada, nunca mais sai. Isso é bandidagem, né? Quer dizer, o que está no centro, para mim, nessa discussão do PIB, é que, de um lado, o governo está tentando, dentro dos limites desse arcabouço, assim, empurrar o máximo para a população, para as empresas, para a atividade de consumo e para as atividades de investimento, porque é isso que dinamiza a economia, e eles tentam puxar, através de diversos mecanismos, o máximo possível para proveitos financeiros que são nacionais e internacionais. As pessoas não se dão conta. Eu uso um exemplo prático que ajuda a entender. Eu tenho uma faxineira que vem uma vez por semana. Eu pago R$300 a diária dela. Ponho no banco. Ela, como tem problema de doença, ela entrou na Notre Dame, plano de saúde, que é um grupo financeiro, e contrata um serviço de saúde. Eu sou curioso, fui lá na Notre Dame, certo? Chequei os dados deles, quem é acionista
forte da Notre Dame é a BlackRock. BlackRock é um asset management internacional dos Estados Unidos. Sim. Ou seja, veja bem, conseguem drenar um dinheirinho de uma faxineira da periferia de São Paulo, certo? Para grupos internacionais nos Estados Unidos. É uma drenagem. Isso por quê? Porque o dinheiro é imaterial, certo? É simplesmente sinais magnéticos. Ou seja, o sistema de dreno financeiro mudou e está no centro do embate. Muito bem. É isso, professor. Quero agradecer muito a sua presença aqui, o professor Ladislau Dolbor, economista, professor titular de pós-graduação da PUC em São Paulo. Prazer receber o senhor aqui. E professor do ICL, dá aulas aqui, dá cursos do ICL, no Instituto. Quem quiser, aliás, quem ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar as aulas do professor Ladislau no ICL, Gabi. Estou até pegando aqui o nome do curso, A Era do Capital Improdutivo e também o Desenvolvimento Local e Participação Comunitária. Aqui foi só um aperitivo, para entender melhor, então vai no curso do professor lá no ICL. Olha, isso. Obrigada, professor. Está tudo no meu site, dolbor.org. Vocês têm ali cerca de 1.500 títulos gratuitos. Nós somos uma rede internacional que disponibiliza ciência, que é o que a gente está fazendo. O que nós estamos fazendo aqui juntos, certo? Nós estamos tentando explicitar o óbvio. Exatamente, professor. Muito bem. Maravilha, professor. Obrigada pela sua presença. Um prazer te receber. Até mais. Tudo de bom. Obrigada. Lembrando aqui, aproveitando que a gente estava falando aqui com o professor Ladislau, a gente vai comentar também sobre a história do Eduardo Moreira, né, que entrou com um pedido de lei de acesso à informação. O ICL protocolou hoje, via lei de acesso à informação, os questionamentos para o Banco Central para esclarecer essa suspeita de manipulação do Boletim Focus. Essa história, no dia 24 de maio, o Eduardo Moreira denunciou que as projeções de inflação que foram feitas por alguns bancos disparou de um mês para o outro, gente. Uma coisa assim, as informações fornecidas pelos bancos para o Boletim Focus são confidenciais e por isso que o ICL quer saber quais instituições levaram essas projeções e quais são as justificativas delas também. Suspeita de que eles tenham subido as previsões justamente de inflação para manipular, né, o Banco Central, reduzir o ritmo nos cortes da taxa básica de juros, a Selic. Então, a gente teve hoje protocolo, de fato, entrou com esse protocolo o ICL, o Eduardo Moreira, e a gente deve ter, a gente espera que a lei se faça cumprir, né, a lei de acesso à informação, e a gente tenha acesso, Chico. Olha, pela primeira vez teremos, vamos torcer para que eles respondam, teremos desvendado esse segredo, esse mistério da Focus, que todo mundo fala. Hoje mesmo tem notícia da Focus de novo. Olha, a Focus, o boletim Focus está apontando para inflação pesada no futuro, etc, etc. O boletim que dá razão, que dá argumento técnico para o Banco Central deixar o juro lá em cima, como o professor acabou de falar. Então, isso, olha, quando for revelado, isso é uma bomba. É um clubinho, gente, é um clubinho em que todos agem juntos. Então, o Banco Central consulta quem para saber se vai subir ou baixar os juros? O clubinho da Faria Lima, que o professor Ladislau... Que faz o boletim. Que faz o boletim. E aí, dependendo da decisão do Banco Central, o clubinho da Faria Lima ganha mais ou menos. E o clubinho da Faria Lima emprega muitos economistas. É difícil achar um economista que tope vir aqui e falar. O Eduardo Moreira está comprando a briga pessoalmente, é uma briga usando as instituições e tal, é uma briga assim, institucional, pedindo, eu quero a informação. Agora, não tem tanto economista que topa botar a cara aqui e explicar o que está acontecendo. Por quê? Porque você fecha as portas para o clubinho. Se você quiser depois trabalhar numa consultoria, a consultoria vai falar, aquele lá é o que falava mal do Boletim Focus. Ele vai lá no ICL falando mal da gente. Não vamos contratar, não. E daí o cara perde possibilidade, inclusive, de trabalhar no mercado, que é um mercado muito restrito, é um mercado de linha única. Não tem debate, Gabi, é muito raro. Só professores, gente que vive na universidade tem essa possibilidade, ou a gente aqui, que não depende de anúncio de banco. É isso. Por isso a gente pode falar. Pode falar. Vamos continuar aqui para a gente também trazer informação sobre uma mobilização muito grande que está acontecendo no Paraná, gente. Ainda a gente fala sobre os professores e estudantes contra o projeto do governo de Ratinho Júnior. Sim, acredite se quiser, ele quer terceirizar os serviços de escolas públicas. Por isso que são escolas públicas, né, gente? Porque elas estão ali sob o guarda-chuva do Estado.
Os sindicatos chamam de privatização, né? Hoje, agora há pouco, foi aprovado o projeto. Ontem, mais de 20 mil pessoas saíram, foram para as ruas, entraram na Assembleia também, enquanto isso estava sendo discutido. A gente tem as imagens aqui que vai trazer para você. Hoje também teve, a gente está vendo aí as imagens de ontem, né? Hoje também teve manifestação dentro do plenário e os estudantes que passaram a noite dentro da Assembleia em defesa da educação. Eles foram recebidos hoje com flores do lado de fora. A gente tem um vídeo, vamos assistir. É isso, Gabi. Olha só, a gente vendo então as imagens, essas são imagens de hoje, eles recebendo flores ali da população, das pessoas se manifestando. Quem também falou e fez uma fala, um discurso emocionado foi o Renato Freitas, né, deputado estadual. Ele falou ontem na tribuna. Vamos assistir. Representantes, e quando estes não servem, são coronéis, ricos, que os seus netos, filhos e eles mesmos sempre estudaram em escola privada, portanto, não conhecem e não valorizam a educação pública. Muito bem, gente. Que importante a fala do Renato Freitas. Ainda bem que temos Renato Freitas ali para defender o direito dos estudantes, né, e das escolas públicas. Porque o que a gente quer é investimento em escola pública. A gente não quer privatização. É uma negociata braba, pesada. Imagina que negociação. Eu pego e dou para os meus amigos empresários 200 escolas, que é o pacote inicial que vai ser dado no Paraná, para empresário ali de vários ramos. De tudo, menos de educação. Então, pega tudo prontinho, porque o povo do Paraná construiu as escolas ao longo do tempo, o Estado manteve, está lá, pública aberta para o filho do pobre. Então, eu te entrego. Você vai lá, você é um empresário cheio da grana, é amigo do Ratinho, ou amigo dos deputados estaduais, eu te entrego. Não, vai cuidar lá que eu vou te pagar tanto. Eu diria que é um projeto digno de um rato. É um projeto digno de um rato. E eu diria também que, do ponto de vista político, aqueles que lutam para ser sucessores do Bolsonaro, que são Tarcísio, Ratinho Júnior, Caiado e Zema, estão numa espécie de campeonato para ver quem é mais direitista, quem é mais neoliberal, quem é mais extremista, porque privatizar a escola é extremismo. Então fica o Tarcísio, extremista, com a privatização da Sabesp, ataque, polícia militar, e o Ratinho, um governo de um rato, privatizando a escola. Começando pela educação. Vê a cabeça do cara. Mas é para achar assim, eu sou campeão da extrema-direita. Olhem para mim. É para ganhar pontos junto aos empresários, junto aos apoiadores de extrema-direita. É lamentável, é importante que a gente continue observando, né? O Marcelo Calazans aqui no nosso chat diz, não vão sossegar enquanto não conseguirem privatizar o próprio ar que respiramos, gente. Que bom, que emocionante, né, a fala do Renato Freitas, e que bom que temos Renato Freitas. E ele fala por muitos, né? Aquilo é simbólico, né? Ele fala, o povo repete. O povo repete, ele fala. É o famoso jogral. É um jogral, uma espécie de comunhão. Uma espécie de comunhão. Isso sim é comunhão, né? O Edu gosta muito de falar disso, né? Da assembleia, né? Eu não sei o termo, eu vou errar o termo grego. Já errei no italiano no começo, não vou errar no grego agora. Egrégora. É isso. Mas é isso, é uma comunhão ali. É isso, gente. Assim a gente vai chegando aqui. Eu tenho mais um recado para você sobre o evento presencial, o primeiro grande evento presencial do ICL, que é o Despertar Empreendedor 2024, que faltam só 10 dias, hein, para ele acontecer. 90% dos nossos ingressos já foram vendidos, mas ainda a gente tem algumas vagas, então você pode garantir a sua. Corre e acessa despertar2024.com.br para garantir o seu ingresso. Vamos ouvir um recadinho de um dos nossos palestrantes? Vamos assistir. Oi, gente, eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai acontecer o Despertar Empreendedor, um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Eu estarei lá apresentando junto com um time de primeira
e também contando um pouco da minha história para vocês. Vai ser na Vibra São Paulo, então você não pode perder. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, essa é a hora. Eu espero você lá pra gente aprender, se animar e despertar juntos. Aí a fala da Gil Baroni, além dela tem outros confirmados também, tem a Fátima Bernardes, Bela Gil, o Felipe Neto também, que a gente comentou agora há pouco dele, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, também tem o ministro Márcio França, a Denise Fraga, Serginho Groisman, enfim, tem um vendo o nosso Chico Pinheiro ali também. Nosso Chico Pinheiro, Eduardo Moreira. Esse final de semana eu tive em Silveiras, aqui no Vale do Paraíba. Gente, ali dando uma palestra, então, o que tem gente inscrito para vir lá do Vale do Paraíba para esse evento. Que legal, Chico. Sensacional. Muito bom. Dias 14, 15 e 16 de junho. Então, poucos ingressos ainda à disposição para conversar com essa turma. Toda a gente também, né, humildemente vai estar lá, né? Opa, vamos dar o nosso recado. Estaremos lá. Então, é uma oportunidade também para a gente conversar com toda a comunidade do ICL, estreitar essa comunidade ainda mais. Vai ser aqui em São Paulo, no Espaço Vibra, durante os dias 14, 15 e 16 de junho. Então, daqui a pouquinho, né, gente? Para adquirir o seu ingresso, você acessa despertar2024.com.br e a gente se vê lá. Não é isso? É isso. Bora então, gente. Valeu, Gabi. Terçou por aqui, amanhã a gente volta com muita informação. A partir das 7 horas da manhã tem Desperta e a gente, claro, vai estar aqui no ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, Chico Sá, boa noite, Rodrigo Viana. Prazer estar com vocês sempre e com você que nos acompanhou até aqui. Até amanhã. Valeu, até amanhã. O que você vai fazer nos dias 14, 15 e 16 de junho? Mas por que você está me perguntando isso? Nesses dias vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento para redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Eu sou João Paulo Pacífico e vou estar lá também. Vai ter um monte de gente super incrível. O evento será no Vibra São Paulo, uma das maiores casas de eventos do Brasil. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, corra que ainda dá tempo. No site despertar2024.com.br. Não fique de fora, bora se encontrar no Despertar?